O título dessa mensagem é Purim, a reviravolta de Deus. Purim, a reviravolta de Deus. Esther, capítulo 9, a partir do verso, eu vou ler a partir do verso 18. A Bíblia diz assim: os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês Adar, o mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de trocas de presentes e de ofertas aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhe tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los, e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, para que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes, e todos os que se tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam se esquecer de tais dias. Olha que texto interessante, que texto tremendo. A história de Purim, a festa do Purim, que até hoje é comemorado no meio do povo judeu, é uma história bíblica e uma história de reviravolta. O livro de Esther inteiro, ele tem uma série de peculiaridades exclusivas do livro de Esther, dentre todos os outros livros da Bíblia, mas que muito tem a nos ensinar sobre o propósito de Deus, sobre vida com Deus, portanto, vida cristã, e sobre o Deus de reviravoltas. Quantos sabem ou quantos creem que o nosso Deus é Deus de reviravoltas? Ele transforma a noite em dia, Ele traz vida onde há morte, Ele transforma a tristeza em alegria, Ele é Deus de reviravoltas. Eu não sei se você necessita de alguma reviravolta de Deus, mas eu creio que Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você se lembrasse, para que você pudesse crer que o nosso Deus é Deus de reviravoltas. Vamos trazer um pouco do panorama do livro de Esther, mas o livro de Esther, ele termina nesse final feliz, ele termina nessa reviravolta. O texto nos ensina que o rei da Pérsia, que era o homem mais poderoso naquele momento da história, o Império Persa era o maior e mais poderoso do mundo naquela época, se estendia ali desde a África até onde hoje é a Índia. Constituía-se de mais de 120 províncias, era um homem extremamente poderoso e distante dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que ele era um rei autoritário, por muitas vezes maligno e cheio de poder. E a Bíblia fala que
ele foi convencido por uma pessoa maligna também, chamada de Amã. Ele não era persa por nascimento, ele fazia parte de outro povo que também estava sendo subjugado ali pelos persas. Ele era de origem amalequita, descendente direto ali do rei Agag, o rei dos amalequitas, portanto chamado de Agagita. Mas era uma pessoa muito poderosa no império, uma pessoa que recebeu a confiança do rei Xerxes, uma pessoa que por onde ele passava, todos o reverenciavam, todos se curvavam diante dele. Só que o texto nos ensina que havia uma pessoa chamada Mordecai, um judeu, que quando ele passava, ele não se curvava. O texto nos leva a entender que era pela fé de Mordecai. Como judeu, ele aprendera a se curvar só diante do Deus de Israel, e por isso ele não se curvava diante de Amã. Isso aborreceu Amã, não de uma maneira natural. Isso o aborreceu de tal forma que ele decidiu matar Mordecai. Não só isso, porque Amã era alguém muito poderoso, e ele era alguém muito mau. Ele não só decidiu matar Mordecai, mas ele decidiu matar toda a raça de Mordecai. Ele decidiu extirpar os judeus em todo o Império Persa. E ele era tão maquiavélico que ele, com seus assessores ali, ele tinha poder para isso no Império, ele decidiu lançar sorte para ver que dia que ele ia executar o seu plano maligno. Que ele lança sorte, a palavra no hebraico pur significa sorte, e purim significa sortes, é o plural da palavra pur. E ele define que naquele dia, o dia 14 do mês de Adar, ali no calendário hebraico, seria um dia de morte, de lamento e sofrimento. Seria algo terrível. Mas a palavra nos ensina sobre o Deus das reviravoltas. Aquilo que era para ser um dia de sofrimento, de morte e dor, Deus intervém de maneira sobrenatural. E aquele mesmo dia, que era para ser um dia trágico, o fim do povo judeu em todo o Império Persa, recebe uma reviravolta. A Bíblia fala que o rei fica sabendo que o plano de Amã era para destruir o povo judeu. E ele, convencido ali por Ester e Mordecai, ele assina um outro decreto. Pelo contrário, naquele dia não seria o dia da morte do povo judeu, mas naquele dia o rei autorizaria o povo judeu a enfrentar os seus inimigos e a prevalecer. O texto fala que Amã ficou tão aborrecido com Mordecai, que ele planeja construir, na verdade ele constrói uma enorme forca para que Mordecai e a sua família fossem mortos de maneira trágica, totalmente maquiavélica. Mas o texto fala que naquela noite, antes do Purim, de maneira sobrenatural, Deus muda a sorte do povo judeu. E não só isso, não só poupa Mordecai e o povo judeu, como que o próprio Amã, ele recebe o seu fim na forca que ele construíra. De tal modo que o dia de Purim não foi um dia de lamento, de dor e de morte para o povo judeu, mas se tornou um dia de vida, de alegria e de bênção, da bênção do Senhor. O povo judeu, que era um povo que sofria preconceito no império, de tal modo que até Ester, ela escondeu a sua identidade por um bom tempo. O povo judeu começou a ser admirado. O povo judeu começou a ser temido. O texto fala que pessoas de outras nações começaram a querer se tornar povo ou parte do povo judeu. Mordecai, que estava gravemente ameaçado de morte, o texto fala que a partir do dia de Purim, ele se torna uma pessoa poderosa em todo o império. Ele recebe a reviravolta que vem de Deus. Um texto que nos ensina muito sobre o resgate que temos pregado aqui nesse ano de 2026.
O resgate que vem de Deus não é simplesmente voltar para o lugar que você estava antes da prova, antes do roubo, antes da necessidade. Pelo contrário, o resgate, a maneira de Deus é sim, recuperar aquilo que foi roubado, mas é te levar para um lugar melhor em nome de Jesus. O resgate, a maneira de Deus não é simplesmente devolver o que foi roubado, mas a Bíblia fala de 4 vezes mais, de 5 vezes mais, de 7 vezes mais, de infinitamente mais, de tal forma que você sai da prova melhor do que entrou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não permite você entrar numa prova para sair pior do que entrou. Deus não permite você passar por um problema para sair igual você entrou. Deus só permite o servo dele, o povo dele, enfrentar uma prova se for para sair dela melhor do que você entrou, em nome de Jesus. O texto nos apresenta a história de Esther, e que lembra até uma história de ficção lúdica da Disney, uma história hollywoodiana. Se você analisar a história aí nos seus detalhes, uma história verídica, mas com pitadas aí de entretenimento. Porque o texto apresenta uma menina, uma órfã, que foi criada pelo seu tio, dependendo da tradução, fala que Mordecai era tio ou primo de Esther, e que de uma maneira extremamente inusitada, ela vence um concurso de beleza e se torna a rainha do maior império que havia no mundo naquele tempo da história. E ela, por causa que já havia antissemitismo no império, ela é orientada por Mordecai, o seu tio, a esconder a sua verdadeira origem, a esconder a sua identidade. Uma história tanto que inusitada, nos mostra uma mulher que tinha dons, que tinha talento, segundo o texto, tinha uma beleza fora do comum ali daquela época, e por causa disso, ela é colocada numa posição estratégica. E a palavra nos ensina que havia sido lhe dado um propósito muito especial. Porque é através dela, da sua ação, da sua intercessão, que Deus livra o povo. Que Deus traz uma reviravolta para o seu povo, para o povo de Israel. O que nos ensina muito sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque da mesma forma que havia sido dado a Esther talentos, dons, habilidades, da mesma forma que nós vemos Deus agindo em toda a história de Esther, porque se nós pensarmos um pouco, se os pais de Esther não tivessem morrido, ela não teria sido criada por Mordecai. Se ela não tivesse sido instruída, ensinada por Mordecai, ela não receberia ali das suas exortações no momento certo. Deus não só agiu através dos seus dons, talentos, da sua beleza, mas Deus agiu também através da sua história, através de todo o contexto que ela viveu. Deus fez com que todas as coisas contribuíssem para o propósito que Deus tinha para a vida dela. Da mesma forma, a palavra nos ensina que Deus nos criou de maneira única e sem igual. E a Bíblia nos ensina que Deus deu um propósito único e sem igual para cada um de nós. Dons, talentos, habilidades. Umas pessoas são mais extrovertidas, outras mais fechadas. Umas pessoas têm mais facilidade social, outras pessoas têm menos facilidade de socializar. Cada um foi criado de maneira única e sem igual, porque Deus tem um propósito único e sem igual para cada um de nós. Ele nos fez cada um com um propósito. E a Bíblia fala que não só a nossa criação, mas toda a nossa história, tudo o que aconteceu na sua vida, Deus na sua soberania
coisas boas ou coisas ruins, como Paulo descreve, mais uma vez, Romanos 8, 28, a palavra nos ensina que Deus trabalha em todas as coisas, coisas que você consideram boas ou ruins, Deus trabalha em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala comigo, propósito, mais forte, diga propósito. Deus tinha um propósito para Esther, Deus abençoou ela sobremaneira, mais do que qualquer outra mulher ali no reino persa. Mas Deus não tinha só um propósito para a vida de Esther, Deus queria cumprir um propósito através da vida de Esther. Deus não só queria abençoá-la, colocando ela por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, mas Deus queria usá-la para abençoar o seu povo, para abençoar o seu reino, para fazer diferença aqui na terra. Da mesma forma, Deus constituiu você de dons, de talentos, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Deus não só quer te abençoar individualmente, sim, Ele quer que você seja cabeça e não cauda, Ele quer te colocar por cima e não por baixo, Ele quer te abençoar plenamente, mas não só isso, Ele quer abençoar outros através de você, Ele quer abençoar o seu reino, a sua igreja, através da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Ele vai usar você aonde Ele te colocou. A Bíblia fala que quando Amã convence o rei Xerxes, ou Assuero, depende aí da sua tradução, a fazer aquele decreto de aniquilação contra os judeus, Esther estava no palácio. O rei não sabia que ela era judia, o rei não sabia da sua origem, ela era rainha do reino persa. A Bíblia fala que Mordecai, seu tio, manda dar um recado para ela. E fala aí, ó, todo o povo vai morrer. Se posiciona diante do rei, para ver se há uma mudança. Ela manda um recado de volta, dizendo, ó, eu não posso fazer isso, porque tem uma lei aqui no reino persa, todo mundo sabe, homem ou mulher. Quem apresenta diante do rei, quem se apresenta diante do rei sem ser convidado, ele é sentenciado de morte. Pensa o quão tirano era esse rei. Qualquer um, pela lei persa, que se apresentasse diante do rei, sem ter sido convidado, ele morreria. Aí ela dá o recado para Mordecai, o seu tio. E o seu tio lhe dá uma das exortações mais profundas e mais bonitas da Bíblia. Ele manda dizer para ela assim, ó, em outras palavras, não pense que se você não fizer nada, o povo judeu não vai ser poupado, porque de outro lugar vai vir salvação para os judeus. Em outras palavras, Deus tem um plano aqui para a terra, Deus tem um plano para a sua vida, mas se você não quiser viver o plano de Deus, Deus respeita a sua decisão. Isso significa que Deus vai parar o seu plano, o seu projeto aqui na terra? Sim ou não? Não, pelo contrário, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus vai levantar outro para fazer o que Ele queria que você fizesse. E Ele manda dizer isso para Esther, e diz assim, olha, não pense que você aí no palácio você vai ser poupada não, porque você e toda a família dos seus pais perecerão. Em outras palavras, você pode dizer não para o plano de Deus, mas você vai experimentar as consequências do seu não. Somos livres para tomar nossas decisões, mas não somos livres das consequências das nossas decisões. Aí Mordecai fala para Esther, talvez uma das frases mais bonitas que nós vemos no Antigo Testamento, diz assim, talvez não foi para esse momento, para essa hora, que você está onde você está, que você foi colocada nessa posição. Foi para essa hora. Deus te colocou aonde você está hoje, não foi sem propósito, não foi de uma maneira aleatória. Deus te colocou aonde você está com um propósito. Deus te coloca onde você está porque Ele tem um propósito para fazer na sua vida e através da sua vida.
Esther manda responder a Mordecai assim: diga a Mordecai, para que ele avise o povo a jejuar por 3 dias. Por 3 dias jejuem, orem, porque eu vou me apresentar diante do rei. Há uma exceção na lei, há uma brecha na lei. Se a pessoa que se apresentar diante do rei, se o rei vê ela e estender um cetro de ouro, isso quer dizer que o rei teve misericórdia daquela pessoa e a pessoa será poupada. Manda o povo jejuar por 3 dias, porque eu vou me apresentar diante do rei. E ela fala uma coisa muito bonita também. Ela diz assim: se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou obedecer a palavra do Senhor, mas eu vou cumprir o propósito do Senhor. A Bíblia fala que ela faz assim, ela cumpre o propósito do Senhor. Se você conhece a história, o texto fala que o rei vê ela, estende o cetro de ouro e dá misericórdia a ela, e ela conta, ela revela ao rei qual que era o seu pedido. Ela tem um plano, uma trama ali, e por fim ela revela para o rei. Mais uma vez aqui, Esther nos conta uma história maior do que a história que nós lemos no texto. Aliás, a vida e a atitude de Esther nos aponta para uma história maior ainda, porque da mesma forma que o povo judeu tinha uma sentença de morte, a Bíblia fala no Novo Testamento que todos nós, pelo nosso pecado, porque infringimos a lei de Moisés, todos nós também merecíamos a morte e o inferno. Todos nós recebemos também uma sentença de morte. E da mesma forma que Esther se arriscou-se ali nas cortes do rei, a Bíblia fala que Cristo Jesus enfrentou a morte por mim e por você. Ele enfrentou a morte, e através de Cristo Jesus, eu e você recebemos perdão do rei, recebemos favor do rei. Não só isso, recebemos o reino do rei. Mas o texto nos conta algo especial. O livro de Esther, como eu falei, tem algumas peculiaridades. No livro de Esther, é o único livro da palavra de Deus que não menciona o nome de Deus, que não escreve, que não menciona a expressão Deus em todos os capítulos do livro de Esther. O que é curioso, porque nós sabemos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro no qual o personagem principal é Deus, é Jesus. Mas o livro de Esther é o único livro da palavra que não menciona o nome de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não se faz presente. Só porque ele não está perceptível na superfície, não quer dizer que ele não está presente. Pelo contrário, as digitais de Deus estão em todo o livro de Esther. Em todos os capítulos do livro de Esther, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está fazendo com que tudo contribua para o plano que ele tem para o seu povo, Israel. O que nos prega uma tremenda mensagem. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo. Só porque você não está percebendo, não significa que Deus não está presente. Deus não está agindo, Deus não está trabalhando nos bastidores para cumprir o propósito na sua vida. Jesus nos deu aquela promessa: eis que estou convosco todos os dias, dias bons, dias ruins, dias frios, dias quentes, todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus jamais te abandona. Presta atenção aqui. Os dois personagens que são citados aí com mais frequência, fora Esther, nos ensina muito aqui no texto. Tanto Amã quanto Mordecai. E o livro de Esther também nos traz uma lição muito especial sobre a soberania de Deus. Sobre o Deus que tem toda a história sob o seu controle. Toda a Bíblia, ela é orquestrada segundo o propósito de Deus. Como eu falei, a Bíblia fala que Amã era um agagita. Era filho, era descendente direto do rei Agag. Ele era do povo amalequita. Quem conhece o Antigo Testamento sabe que o povo amalequita ameaçou por várias vezes o povo de Israel. Por sua vez,
Mordecai, ele era de uma tribo especial em Israel. Ele era da tribo de Benjamim, ele era um benjamita. O que isso tem a ver? Porque há mais ou menos 500 anos antes da história do livro de Esther, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o texto nos ensina sobre um outro benjamita, também chamado de Saul, o primeiro rei de Israel. E o texto fala que ele teve uma oportunidade de enfrentar diretamente o rei Agag, o rei dos amalequitas. Os amalequitas tinham sido ameaça ao povo judeu desde a saída ali do Egito. Quando Abraão estava saindo ali com o povo, o poderio militar ali de Israel não era o mesmo ali do que foi no período dos reis. Era um povo que tinha saído da escravidão. E a Bíblia fala que os amalequitas foram uma ameaça, não aceitaram ali um pedido de trégua para que o povo passasse. Pelo contrário, atacaram o povo, fizeram mal para o povo. E a Bíblia fala que no tempo do rei Saul, Deus deu uma ordem a Saul, que ele enfrentasse Agag, que ele enfrentasse os amalequitas e não poupasse nada, nem bens, nem gado, que destruíssem completamente, inclusive o rei Agag. A Bíblia fala que Saul, o benjamita, ele desobedece o Senhor, e ele enfrenta os amalequitas, ele tem uma vitória, mas ele poupa o espólio, ele poupa o gado, ele poupa o bem, ele poupa pessoas, e ele poupa o rei Agag. Presta atenção aqui. A Bíblia fala que por conta da desobediência de Saul, por mais inusitada que fora a instrução, por mais inusitada que fosse a direção de Deus, por conta da desobediência de Saul, Saul é reprovado por Deus. Deus coloca Davi no seu lugar, e as próximas gerações dos israelitas sofrem na mão dos amalequitas. Se você se lembrar em 1 Samuel capítulo 30, lá em Ziclag, o povo amalequita era um povo mau, povo ruim. Eles não atacavam os inimigos num campo de batalha, mas eles atacavam nas suas fraquezas. Eles atacavam por trás. Quando Davi saiu para a batalha, a Bíblia fala que ele deixa as suas mulheres, os seus bens em Ziclag, e a Bíblia fala que é lá que os amalequitas atacam. Roubam aquilo que eles tinham, levam mulheres e crianças como escravos. Era um povo mau. Por isso que Deus determinou que Saul os destruísse. Meu irmão, não questione as instruções do Senhor. Ainda que você não entenda, ainda que sejam inusitadas, desconfortáveis, não questione a palavra do Senhor. Ainda que Ele disse para você, pisa nas águas, se ninguém andou nas águas em toda a história do mundo. Ainda que Ele diz para você, lança suas redes, ainda que você sabe que hoje o mar não está para peixe, lança a rede em nome de Jesus, pisa nas águas em nome de Jesus, enfrenta esse gigante em nome de Jesus, obedece à palavra do Senhor, porque o sobrenatural acontece enquanto você obedece. Obedece à palavra do Senhor. A desobediência é muito cara. A Bíblia fala que a desobediência não só prejudicou Saul, mas prejudicou toda a sua família. Não só prejudicou Saul, mas prejudicou toda a sua descendência. 500 anos depois, a Bíblia fala que mais uma vez, um agagita chamado Amã, ele ameaça todo o povo judeu. Um agagita, um amalequita chamado Amã, ele ameaça Mordecai, um benjamita. Mas graças a Deus, o nosso Deus de reviravoltas também é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus de segundas chances, porque se há 500 anos atrás um benjamita falhou, Deus levantou o benjamita Mordecai, para que ele pudesse dar fim aos planos ali do rei Agag, aos planos dos amalequitas.
E a Bíblia fala que por mais que a nação de Israel tenha sofrido por 500 anos da mão dos amalequitas, você pode ler o Antigo Testamento todo, até Malaquias. Depois de Mordecai, em nenhum momento você vê a amalequita aborrecendo a nação de Israel. A história foi mudada de uma vez por todas. Deixa eu te dar uma palavra. Talvez você está enfrentando amalequitas aí na sua família já há algum tempo. Uma maldição geracional, talvez através de um mau hábito, alcoolismo, problemas aí de humor, problemas na tua alma, depressão, ansiedade, uma doença genética, uma doença incurável que já assola a sua família já há tempos em tempos. Deixa eu te dar essa palavra em nome de Jesus. Na sua geração a sua história vai mudar. Em nome de Jesus, a partir de hoje, esses amalequitas não vão te assolar mais. Deus vai trazer reviravolta. Deus vai mudar a sua história. E a partir da sua geração, a sua descendência será bendita no Senhor. Em nome de Jesus. Esse ano, eu já fiz isso outras vezes, outros anos, no mês de março, estudar sobre o livro de Esther, o livro de Purim, porque no calendário judaico, geralmente, o dia 14 do mês de Adar cai, geralmente no mês de março, no nosso calendário. Esse ano, o dia 14 do mês de Adar deu entre os dias 2 e 3 de março, bem no início do mês. E é peculiar porque no calendário judaico, o dia começa no pôr do sol. Então por isso que a gente fala entre os dias 2 e 3 de março. Para quem gosta aí de geopolítica, eu estou vendo o Eduardo, a gente sempre conversa muito sobre isso. Como que a história, ela não saiu do controle de Deus, e por isso a Bíblia fala tanto sobre o futuro. Muita gente associou esse texto porque, curiosamente, foi nesse mês de março que começou ali o conflito do Irã e Israel. Bem, no dia 2 de março, na festa de Purim, que começou os bombardeios ali de Israel no Irã. Para quem não sabe, o Irã atual era a Pérsia bíblica. Para quem não lembra aí da história, até 1935 o Irã chamava Pérsia. Foi em 1935 que houve essa mudança. E curiosamente, assim, a gente não celebra a guerra, pelo contrário, guerra é uma desgraça, fruto do pecado humano. Mas curiosamente algo está acontecendo aí até na geopolítica mundial. Porque há milhares de anos atrás, no primeiro ou na primeira festa de Purim, havia um decreto de morte no reino persa contra os judeus, contra Israel. E da mesma forma o ex-líder do Irã, aí, o pai do atual, por algumas vezes, ele não só por decreto, mas em discurso, ele pregava o aniquilamento do Estado de Israel, o fim dos judeus, varrer Israel do mapa. E curiosamente, bem na festa de Purim, ele por algumas vezes, é comprovado que ele já tinha mísseis balísticos, né? Essa semana comprovou que ele tinha míssil que alcançava uma extensão muito grande. Por algumas vezes prometeu construir uma bomba atômica. Isso tem em relatos, em vídeo. Por isso que, ainda que não seja tão propagado na mídia. E o intuito dele, através de uma arma nuclear, seria a destruição do Estado judeu. A destruição de Israel. E curiosamente, no dia 2 de março, aquele que tinha preparado uma forca, uma bomba contra os judeus, ele recebeu uma bomba lá. E ele teve o fim da sua vida. A gente não se alegra com isso, mas só para trazer um paralelo com o texto bíblico. Lembra que Amã, ele tinha preparado uma forca contra Israel, contra Mordecai. A mesma forca que ele havia preparado se tornou o fim dele. Porque Deus é Deus de reviravoltas. Há quem diga aí no meio dos estudiosos, aí quem gosta de estudar profecia, se foi um benjamita que trouxe fim para Amã, um agagita, através de uma ordem do rei persa. Hoje as tribos de Israel, não dá para saber quem é descendente de cada tribo, pelo contrário, houve uma mistura durante um tempo. Mas curiosamente o nome do primeiro-ministro de Israel se chama o quê? Benjamim Netanyahu. Pode ser aí
esticando a corda um pouquinho, forçação de barra, mas quem gosta de estudar profecia, sabe que não pode ser ortodoxo para aquilo que a Bíblia não é ortodoxa, mas apenas nos lembra que Deus continua sendo o mesmo Deus. As promessas de Deus continuam sendo reais. Deus continua sendo o autor da história. Por mais que você não veja na superfície, como no livro de Esther, Ele está nos bastidores, Ele está trabalhando em todas as coisas para cumprir o seu propósito. Mas esse mês de março sempre é um mês muito especial para mim, porque eu também vivi o meu Purim. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus, eles também vivem os seus purims. No dia 11 de março, aqui de 2026, se completaram 22 anos que eu também recebi uma sentença de morte. Fui desenganado pelos médicos, sofri um acidente, quase 40% do corpo queimado. Muitos sabem da história. Aquilo que era para ser lembrado como um dia de dor, de sofrimento e de morte, Deus trouxe reviravolta para a minha vida, e todos os anos eu celebro com alegria, porque Deus transformou o dia de morte, de sofrimento e de tristeza num dia de vida, de alegria e de celebração. Ah, meu irmão, fala assim: Deus é Deus de reviravoltas.